Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos em nosso programa hoje, Somente as Escrituras. Fique até o final, porque Deus tem uma palavra que fortalecerá o seu coração. 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Queridos, o tema da mensagem hoje, morte na panela. Façamos uma meditação ligeira nos versículos 38 a 41, mas tendo como base o texto lido nos versículos 40 e 41. No versículo 38, havia fome em Gilgal. Era uma época de escassez de alimentos. Então Eliseu ordenou que seu servo fosse apanhar ingredientes para fazer um ensopado em terras distantes por causa da fome. Este servo, por engano, provavelmente deva ter colhido uma planta desconhecida chamada de colossíntidas, de sabor amargo. Amados, no contexto dos versículos 40 e 41, podemos extrair duas analogias. A primeira, morte na panela. Vivemos no mundo de orgias, de veneno, de engano, de violência e de criminalidade por todos os lados, mergulhado no caos, caminhando para a destruição, pois a volta do Senhor Jesus Cristo está eminente. Todos estes males tenebrosos que jaz no mundo é a morte na panela. Tem veneno. É preciso ser tirado, é preciso que este veneno ou morte na panela seja extirpado, seja arrancado. Mas como? De que maneira? Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Note aqui, meus queridos e amados irmãos, preste atenção na primeira analogia do texto. Encontramos três substantivos: morte, panela, colossíntidas, isto é, veneno. Não puderam comer. Mundo de destruição e caos. Na segunda analogia, panela, objeto onde se prepara alimentos para o corpo. Farinha é o alimento que o homem de Deus mandou que deitasse na panela. Logo então eles puderam comer e já não havia mal nenhum na panela. Queridos, note aqui, assim como o nosso corpo precisa de alimentos, assim também o nosso espírito precisa de alimento espiritual para as nossas almas, para o fortalecimento do nosso coração. E qual o lugar apropriado para você receber este alimento
sólido, nutritivo para o seu coração. É na igreja. Voltemos lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Notai bem: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu fico muito triste, meus amados, por saber que tem milhares de crentes desengrejados, que não vão à igreja, não tem mais comprometimento com o reino de Deus. Onde está a comunhão desse irmão crente em Jesus? Com quem ele está tendo comunhão? Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, nos diz: o que temos ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Parte A do versículo 3. Na parte B do mesmo versículo diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. No versículo 4, o apóstolo diz que escreveu esta carta para que a nossa alegria seja completa. Ora, você vai compartilhar essa alegria com quem? Se você não vai à igreja, se você não está comprometido com o reino de Deus. Veja em Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, aqui nós podemos observar que Jesus Cristo é o fundador da igreja. Jesus Cristo, ele criou a igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus. Jesus é o fundador da igreja. Se você está desligado da igreja, desengrejado, você está fora do corpo de Cristo. Você está sem comunhão com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o legítimo dono da igreja. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, está escrito: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você vai ficar fora desse corpo, ou você não está ligado a ele? Meus queridos e amados irmãos, voltem urgente para a igreja de Jesus. Vá participar desta comunhão, desta alegria que você tem com Jesus. Compartilhe essa comunhão, esta alegria, este amor com os nossos irmãos em Cristo, com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com os irmãos, que faz parte do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. A tua vida espiritual está correndo perigo, a tua vida espiritual está em jogo. Volte hoje, volte agora, porque Jesus está voltando. Para finalizar, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado pela palavra. Obrigado, Deus, porque Tu falaste aos corações dos nossos muito amados irmãos em Cristo. Obrigado porque Tu falastes aos corações de todos aqueles que estão sintonizados em nosso programa. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, suprindo todas as suas necessidades de ordem espiritual, física, em todos os ângulos, em todas as áreas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.